Olá, muito boa tarde a você que nos assiste aqui pela Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico da NET. Estamos no ar com o programa Direito Legal. Hoje nós temos a presença aqui do Dr. Tiago Aguiar, que é diretor da Cidadania e Ação da OAB aqui de Santo André, que é a 38ª subseção. É uma comissão ou uma parte da OAB que poucas pessoas conhecem, mas nós vamos tratar desse assunto com ele. Boa tarde, Tiago, tudo bom? Tudo bem, Fernanda. Obrigado pelo convite. E nós estamos à disposição. A OAB de Santo André ficou muito feliz, né, de existir esse espaço. E nós estamos trabalhando hoje com cidadania. E o que é cidadania? Cidadania, né, são todos aí os direitos e deveres, né, que as pessoas possuem. E a OAB, ela possui um serviço de atendimento à comunidade, inicia aí das 8, vai até meio-dia. Existe um plantão de advogados e você que é cidadão pode levar suas dúvidas que nós vamos ajudá-lo a resolver qualquer tipo de pendência que você tiver dentro da alçada da OAB. Perfeito. Existem vários assuntos aí que podem ser abordados com relação à cidadania e à ação. Sim, sem dúvida. Por exemplo, nós poderíamos falar um pouco sobre a sinalização em vias públicas. Como é que se encontra, pelo menos aqui no âmbito da região do ABC, enfim, Santo André, como é que a gente pode definir que essa situação, como é que está isso hoje em dia aqui? Esse foi um problema que alguns munícipes levaram para a OAB. Inclusive, depois se você me der liberdade, vamos falar um pouquinho aí o governador está até na cidade hoje, está falando claro. aí de rodízio, né, que eles estão querendo implantar aqui na região do ABC, estão querendo também implantar agora a fiscalização dos veículos sob o âmbito aí de poluição, enfim. Mas além dessas medidas, os munícipes estão preocupados. Hoje você tem vários radares nas vias públicas, mas não tem sinalização. Quando eu digo sinalização, uma sinalização simples, sinalização de uma travessia de pedestre, uma faixa de mão dupla. Isso está se apagando no tempo e a administração pública não está corrigindo esses erros. E os munícipes estão preocupados com isso, porque você pode levar alguma multa, enfim, porém você não tinha como verificar esse tipo de sinalização que o tempo ali se perdeu. E quando acontece isso, porque às vezes, por exemplo, tem uma placa de proibido estacionar e essa placa não está no lugar que deveria estar. Exato. E aí vem o agente fiscal, multa o munícipe, enfim. Qual que é a atitude que o munícipe deve tomar, a precaução que ele deve ter para poder comprovar que ali não havia uma placa, enfim, o que é que ele pode fazer, o que a OAB pode fazer para ajudá-lo? Então, a OAB, o que pode ajudar nesse sentido? O munícipe, ele vai, nos procura na casa do advogado, explica o que está acontecendo. A OAB, ela pode fazer ofício para as autoridades competentes nesse sentido. Perfeito. E no caso, se ele foi multado? Multado. Pois é, o que é que ele pode fazer? Então, eu já vi situações que o munícipe ele foi bem organizado, tirou foto do local que foi multado, realmente identificou que aquela placa não estava, ou estava deteriorada, ou pichada por vandalismo, enfim, e conseguiu um recurso. Através dessa nossa, não é assessoria, eu não quero utilizar esse termo, é um serviço comunitário que a OAB possui. O advogado conseguiu instruir o munícipe, ele fez o próprio recurso, de próprio punho mesmo, e levou no DSV, que fica aqui mesmo em Santo André, é protocolado isso, com todos esses documentos, ele tinha juntado foto, enfim, conseguiu reverter a situação. É até importante porque hoje em dia a maioria dos telefones celulares, eles fazem gravações de alta definição, exatamente. Enfim, né, tiram fotos. Então, é interessante se você passe por um problema parecido que você tem em mão sempre uma foto ou testemunho que possa comprovar realmente o seu direito. Até porque muitas pessoas têm essa concepção de que eu não vou fazer esse recurso porque não vai dar certo. Não, tem que fazer. Não funciona, eles jogam para cima, o que cair no topo da escada eles deferem, os outros eles indeferem. Não é bem isso que acontece. Eu tenho uma situação minha em particular, eu fui multado, o agente multou-me falando que eu estava sem cinto. Eu consegui provar, eu falei, eu estava usando um terno escuro, o cinto do carro é preto. E aí eu tirei foto do cinto, mandei e o recurso foi apreciado, deferido. Até mesmo porque isso é uma instância administrativa. Exato, exato.
de repente, se não houver um êxito aí nessa instância administrativa, você pode procurar o judiciário, enfim, para ver resguardado os seus direitos, né? Sim. Agora, com relação estávamos aqui dizendo sinalizações, enfim, essas diferenças de velocidades onde existem os radares, por que existem? É algo muito comum, né? Porque na via inteira ela é 60 por hora, chega próximo do radar é 30, 40. Esse é um tema importante. Se você conversa com um engenheiro de tráfego, ele vai lhe falar o seguinte: não, Tiago, existe algumas velocidades no código de trânsito, depende da via, se é uma via dentro da cidade é uma velocidade, se é uma avenida é uma velocidade, enfim, se é uma autopista é uma velocidade. Isso ele argumenta. Mas na verdade, infelizmente, não é isso que está acontecendo. E tem mais um detalhe. A população ela vai concordar comigo. Normalmente você verifica assim, qual é o limite de velocidade? Sempre é em números ímpares. Então é 70 por hora, 90 por hora, 50 por hora. Alguém já questionou por que são esses valores? Esses números ímpares? Não. Olha o odômetro do seu carro. O odômetro é o painel lá, o velocímetro. Normalmente todos os veículos, eles começam com números pares. Então tá lá, Verdade. 20 por hora, 40 por hora, 60 por hora e assim sucessivamente. Esse limite de velocidade que eles implantaram utilizando-se os números ímpares são exatamente para te atrapalhar ali. São pegadinhas. Então, é uma pegadinha, é ruim utilizar, mas é verdade. Porque você é ruim. Eu estava até conversando com um amigo falando sobre isso. Aí ele me falou: Tiago, mas meu carro é painel digital. Eu falei: sorte a sua, mas são poucos hoje ainda os veículos que têm esse tipo de recurso. Mas a maioria é exatamente esse case aí. Então você está dirigindo, você bate o olho ali, eu estou a 60 por hora, mas na verdade aquela via é 50 por hora. É uma coisa que as pessoas pensam sem você perceber. Então é por isso, começa a perceber. É verdade, na via Anchieta lá está 90 por hora. Ou 110. 110, assim sucessivamente. E é exatamente isso, para te atrapalhar ali no odômetro. Agora, outra questão que a OAB também já mandou alguns ofícios para deputados, aqui inclusive para o consórcio, é exatamente por isso. Vamos determinar algumas velocidades padrão. Né? Então, por exemplo, grandes avenidas, coloca lá 70 por hora, né? Ou 60 por hora. É questionado muito segurança hoje, né? Mas eu também não me apego muito. Hoje os veículos chegaram a uma tecnologia, enfim, que você não percebe qual a velocidade está andando, são silenciosos. Mas tá bom. Tem muitos veículos ainda acima de 10 anos circulando na cidade. Tá, vamos padronizar essas velocidades. 60 por hora numa via, uma avenida, 40 numa rua de bairro. Mas não é isso que acontece. Você chega exatamente próximo do radar, tem uma redução ali drástica, né? E se você está vindo uma velocidade, o carro de trás pode te bater e assim sucessivamente. É uma via de duas mãos, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que ela preza pela segurança no trânsito, ela pode causar um acidente. Exatamente. Né? Eu não sei, eu sou muito mais favorável às antigas lombadas. Não é porque você sabe que tem a lombada, você vai parar, enfim, você vai reduzindo para você não danificar o veículo e Sim. todas as outras razões afinais. E o radar ele veio para facilitar a fiscalização e acaba meio que trazendo um perigo aí, de repente, até Exatamente. no próprio trânsito, né? Eu sou contra o radar móvel, por exemplo. Quer colocar radar na via? Coloque. Mas coloca o radar onde ele vai ficar fixo ali. O radar móvel cada dia está no lugar. Hoje está na esquina. Amanhã está na calçada do vizinho. Assim sucessivamente. E acabou virando até a tal da indústria da multa, né? Exato. Porque parece que os fiscais, eles ficam super felizes quando bate aquele flash atrás no carro, né? Enfim. Mas muito dessa questão do trânsito hoje aqui no Brasil também é um problema cultural. Sim. Porque nós, não sei porquê, temos essa mania dessa pressa de chegar sempre em qualquer lugar e não respeitar, enfim, os outros pedestres, outros veículos. Fazendo uma comparação aqui, por exemplo, a Europa, ela tem as autoestradas que elas não têm limite de velocidade impostos. Você anda detalhe, né? a quanto você puder. Mas o risco é seu, isso que é legal. Essas estradas se chamam autobahn. Né? Então, por exemplo, você quer utilizar aquela via,
fique tranquilo, o risco é seu, porém o seguro de vida não te paga. Perfeito. Então, mas você vê que interessante? É a regra do jogo. Você quer utilizar aqui, então utilize, mas o seguro de vida não vai te cobrir. E as pessoas, dificilmente você ouve alguma reportagem de acidentes que gravíssimos tenham acontecido nessas autoestradas. Além do que, eles têm um respeito pelo pedestre, que é uma coisa impressionante, né? Eu já tive a oportunidade de ir para outros países e exatamente você está corretíssima nisso. Você colocou o pé na faixa, todos eles... Mas aqui no Brasil, vocês vão dar até risada agora. Existe uma cidade que tem essa cultura. É que eu falei que vocês vão dar risada porque é o exemplo da cidade que eu vou utilizar, Brasília. Você vai para Brasília, é impressionante. Lá o pessoal tem uma cultura incrível nesse aspecto do pedestre. Param realmente o carro, você atravessa tranquilo. Eu fiquei impressionado. Falei, olha, pelo menos uma coisa a Brasília tem de... É de bom, pelo menos em Brasília, né? E até nos Estados Unidos eu também tive a oportunidade de poder verificar isso em loco. Nos grandes cruzamentos existem 4 faixas, né? Sim. 4 faixas paralelas em cada cruzamento. Então, você chegou primeiro, você para na primeira faixa, quem chegou depois no outro cruzamento para na segunda. Exatamente. Aí quando todo mundo está parado, aí o primeiro cruza, sabe? Então, é uma coisa assim, é uma cultura mesmo. Poxa vida, ainda bem que nós somos brasileiros conscientes de trafegando por aqui, porque senão a gente causaria acidentes gravíssimos aqui também, né? Então, é mais uma questão cultural também, né? O trânsito hoje em dia ele é muito perigoso. Não só para quem está dentro de veículos ou motocicletas, mas para o próprio pedestre. E aí, voltando nesse assunto, imagine, o pedestre já é aqui no Brasil, já é complicado de atravessar a via pública e ainda não tem a faixa de pedestre. Mas também tem muito pedestre que é inconsequente, sem dúvida, né? Que eles fazem a travessia onde é mais fácil, ao invés de subir, enfim, a passarela que está ali disponível, né? Exatamente. Bom, nós vamos por um rápido intervalo, voltamos em seguida com mais algumas questões de cidadania e ação. O programa Bete Frati e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30 ao vivo. Conto com você. Até lá! E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Rápido, né? Já voltamos. Estávamos falando com relação a trânsito e travessia de pedestres, enfim. Nós temos um grande problema aqui na região do ABC, agora até eu acho que um pouquinho mais por conta dessa implementação do Rodoanel, que é a Via Anchieta às 17 horas. Sim. O que acontece naquele lugar, pelo amor de Deus? Eu vou fazer um convite aqui, mas vocês vão me chamar de malvado. Vão na Via Anchieta às 17 horas, vão ficar pelo menos ali uns 40, 50 minutos parados. É um bom momento para meditar, enfim, exatamente, né? Pensar na vida. Mas ali existem alguns problemas, né? Vamos começar pela própria Via Anchieta. A Via Anchieta é uma via aí de 1940, né? Então, quando chegou naquele momento ali em São Bernardo, quando ela foi construída, enfim, as rotas de saída,
não se pensavam, né? Ah, primeiro a pessoa tem que sair da via, depois a outra entrar. Não, hoje ali é uma bagunça, né? Então é um entrando, um saindo, por culpa até da engenharia do tráfego ali, que foi criada anos atrás. E pela quantidade de veículos também, que hoje teve realmente uma grande demanda, aí, grande vendas, aí, recorde atrás de recordes. Mas outro problema é aquela reforma que está tendo ali na Avenida Lions, né? Não teve um planejamento prévio ali. Vamos reformar a via que realmente está precisando. Precisava. Mas vamos criar então rotas alternativas. Até agora ninguém pensou nessas rotas alternativas. E já sabendo, são 3 problemas. Nós já abordamos, sabendo que a via é uma via antiga que infelizmente está depreciada. Sabendo que a Avenida Lions está passando por reforma. Outro problema que acontece é a saída das empresas. São muitos fretados saindo ao mesmo tempo. Deveria ter um planejamento ali, vamos fazer um espaço de 15, né, 15 minutos, 30 minutos a cada saída de fretados. Isso não vai trazer impacto para o empresário nenhum, né? O seu um pouquinho mais tarde ali, 30 minutos. O que acontece é isso, então sai de uma vez só, 40 ônibus ali, 30 ônibus, trava tudo. Aí já me questiona, não, Thiago, mas isso o empresário não pode fazer por conta própria. Tudo bem, chame então o sindicato da categoria, fala, pessoal, nós estamos passando por esse problema, não vai ter impacto nenhum com os vencimentos, inclusive até pelo horário, não vai trazer, não vai mexer com adicional, noturno, enfim. Vamos criar uma alternativa, podemos aí mudar o turno, né, 15 minutos, não vai dar impacto na produção, zero. É isso que está acontecendo. Eu já falei na rádio, numa entrevista que eu tive na semana passada, abordamos esse assunto, inclusive o ouvinte me ligou até parabenizando, falou, Thiago, é impossível essa situação, ainda bem que alguém está tentando aí se manifestar. Achar uma solução, né? É isso que acontece ali na Via Anchieta. Pelo menos se tirasse os ônibus, já ia dar uma desafogada. Também é interessante porque criticar é fácil, que nós precisamos de reformas aeroviárias, enfim, isso é um fato e é notório. Mas eu acho que também a participação da população é importante nesse sentido, né? Vamos reunir um grupo de empresários ou um grupo de munícipes, enfim, porque todo mundo precisa usar a Via Anchieta, geralmente nesses horários, né? Que é o horário de saída ou chegada. Hoje não é uma estrada, a Anchieta tornou-se uma grande avenida, né? É uma avenida mesmo. O Rodoanel até impressiona na junção com a Anchieta. Na maioria das vezes você pega trânsitos ali de ficar 20 minutos parado. Né? Exatamente. Às vezes eu me pergunto também, para onde é que vão todos esses veículos? Porque as pessoas trocam de carros constantemente, a cada 2 anos, por exemplo, trocam um carro, esse carro passa para outro, enfim. Vai chegar um momento em que vai haver mais carros do que população. Hoje já está 1 por 1, né? Pois é, o que a gente vai fazer com esse tanto de carro que fica guardado aí? Não, ainda... Não descobriram uma... A OAB já se manifestou numa situação dessa. A OAB, ela foi até criticada algum tempo atrás, que ela também queria padronizar a idade do veículo em circulação. Né? Sim. Mexer também no IPVA, o veículo sendo mais novo, o IPVA menor, mas o governo ainda não se interessou, porque como está tendo uma arrecadação alta, né, em grande escala, então ainda não é viável. Eu acho o Brasil um país muito plano ainda com relação à malha viária, né? Eu acho que a gente precisaria ir até uma engenharia, construir várias... Assim como é feito em grandes países, né, você vê, porque vai chegar um momento retomar que... a própria ferrovia, né? Melhorar também o transporte, parece piada, né, todo mundo diz, tem que melhorar o transporte público, tem que melhorar o transporte público, isso não acontece, não existe mesmo uma preocupação por parte do governo com isso, eles se preocupam assim numa quantidade mínima. O que acontece é que o ser humano ele fica muito individualista, né? Se você olha para o lado ali, você vê que são no máximo 2 pessoas dentro de um carro. E agora está chegando a Copa do Mundo aí no Brasil. Quero ver como é que eles vão se virar para comportar tantas Começou tantas uma medida ainda mais bem tímida, né? Pelo menos na cidade de São Paulo, aumentou o número aí de alvará para taxistas, mudaram aí, pelo menos começaram a padronizar os veículos, então agora vão ter umas faixas, mas são medidas tímidas ainda, né? Essas medidas deveriam ser tomadas aí
nível federal. Vamos criar algumas regras aí, porque, por exemplo, eu acredito nessa fase de Copa do Mundo, vão ter alguns jogos em São Paulo. Eu acredito ainda, hein? Não sei se vai existir, mas que tenha jogos em São Paulo. Com certeza, a região do Grande ABC vai ser bastante beneficiada com isso, porque vão ter turistas que vão se hospedar aqui. Então, por exemplo, deveria ter uma padronização desses veículos. O turista não sabe qual o táxi aqui de Santo André, que é diferente de São Paulo. É verdade. São situações tão simples para nós, mas que para um turista realmente é complicado, né? Agora, ainda falando em veículo, a questão da inspeção veicular que acontece em São Paulo, isso chega no ABC? Não, tem um grande debate nisso, né? Eu sou a favor da inspeção veicular, até pela melhorar a qualidade do ar, enfim. Mas tem que ter uma inspeção aí, como é que eu posso dizer, rígida. Né? Então, por exemplo, se fizer inspeção veicular aqui no ABC, metade da frota dos caminhões aí não vão circular, porque a idade média dos caminhões que circulam, pelo menos aqui na região, são de 20, 25 anos. E aí vão ter que mexer na esfera. E tem uma pressão também, isso é interessante, tem uma pressão grande aí dos sindicatos dizendo o seguinte, olha, se esses veículos saírem de circulação, vai ter aumento em vestuário, em alimentação, porque o transporte vai ser reduzido. E aí aumenta-se a demanda. Então, é difícil controlar isso, mas eu sou extremamente... Hoje, inclusive, o governador está aqui em Santo André, né, falando exatamente desse tema, da inspeção veicular. O que a gente visualiza no trânsito é que não apenas os carros dos particulares, mas eu cansei de ver veículos oficiais Sim. ou mesmo ônibus que eles jogam uma fumaça negra no ar, absurda. Então, eu acho que a vistoria deve começar, aliás, deveria já haver essa vistoria nos próprios veículos públicos. Os veículos do governo deveriam ser o exemplo. Eles deveriam ser os primeiros realmente a passar pela vistoria. Mas também nós estamos esquecendo de falar das motos. Né? As motos também. Hoje elas estão saindo sem catalisador. Olha a quantidade de motos que está circulando aqui na região do ABC, em São Paulo. Esses veículos também têm que passar por essa inspeção. Que, aliás, aumentaram bastante. Eu sou a favor de levantar uma bandeira. Catalisador nas motos e sem buzinas. Eu acho que as motos deveriam sair de fábrica sem a buzina, porque aquilo é irritante no trânsito. Com catalisador e sem buzina, o que o doutor acha? Eu concordo, perfeitamente. Perfeito. Em São Paulo, a gente tem o sistema de rodízio municipal, enfim, Sim. que em determinado horário não circulam veículos com determinados números de placas. Eu acho que no ABC nós vamos precisar de algo parecido. Então, é um tema delicado. Eu, particularmente, sou a favor do rodízio no ABC. Mas aí é um tema que eu disse também na rádio. Novamente vou utilizar um termo que eu não gosto, mas é um tema eleitoreiro. Né? Então, você falar que vai implantar rodízio aqui na região do ABC, você deveria ter primeiro um pré-acordo com os prefeitos, e aí não adianta só implantar na cidade de Santo André, na cidade de São Bernardo, porque as cidades são muito próximas. Pequenas e também, né, deveriam ter um conjunto. E ia trazer grande benefício para a população. Trânsito melhor, né, você pode chegar um pouco mais cedo em casa, lucro, porque você consegue chegar numa reunião, num negócio, enfim. No momento, no horário desejado. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu já tive que me programar para chegar aqui 40 minutos antes, para não ter problema. Né? Porque pode surgir até, fura um pneu, enfim, mas você se preocupa mais com o trânsito, não com a manutenção do carro em si. E mais, traria um impacto extremamente positivo até para a cidade de São Paulo. É verdade. Então você tem que fazer aí ações em conjunto. Isso que infelizmente não tem aqui no ABC, eu não consigo entender isso. Né, principalmente quando você chega em divisão ali dos municípios. É triste, é uma área sempre ali abandonada. Não, ali que deveria ser a área mais bonita da cidade. Você está chegando na cidade, você está entrando na cidade. E é uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Não tem, eu acho que é muita vaidade entre os administradores aí dos municípios. É verdade, poderiam fazer algo que beneficiasse
Em conjunto, né? Enfim, não parcerias e... Não estou dizendo enfeitar, fazer portal, não, mas um lugar seguro, que você chegue, saiba que você está passando de um outro município para outro. Eu vou te dar um exemplo, você está indo para Santo André, para Mauá, por exemplo. Chega um determinado momento, você não sabe se já chegou em Mauá ou não. É verdade, com certeza, mesmo porque é uma linha, mas quando chega em Ribeirão Pires você logo identifica, né? É Tem um verdade. portal, enfim. Todas as prefeituras fizessem isso, eu acho que seria interessante. Em conjunto, vamos conversar. Podia até padronizar, ó, pessoal, nós representamos os munícipes do ABC, legal? Vamos padronizar isso? Bom, ótimo. Eu acho interessante. Santo André, São Bernardo, inclusive foi um tema que o munícipe me levou, e aí eu já mandei um protocolo para os deputados federais que representam aqui a região, para os prefeitos e para as secretarias de trânsito. Vamos sincronizar os semáforos, coisa que não tem. É impressionante, né? Isso é algo realmente... Porque você para, aí você anda, aí você para. Então, assim, o trânsito não flui, né? Exato. E aí eu dou 2 exemplos aqui, tranquilo. Quem pega os munícipes de Santo André, quem pega a Avenida Atlântica ali durante aquele horário ali, 15 para 7 até 8 horas, consegue perceber isso. Os semáforos que existem em Santo André não estão sincronizados com os semáforos que estão em São Bernardo. É uma coisa tão simples. Outro exemplo que até um munícipe me deu, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer. Em Diadema. Em Diadema os semáforos não são sincronizados. Que coisa. É uma coisa tranquila de fazer. Vamos resolve em meia hora isso. Eu acho também, salvo engano, que eu ouvi reclamação dos próprios semáforos que tem na Avenida Goiás ali, que parece que eles não são sincronizados também. Então o trânsito poderia fluir, né, fluir com maior fluidez é redundante, mas deveria andar mais rápido, mais redundante ainda. E os cruzamentos deveriam... Se bem que eu acho que tem algumas cidades do interior que eles têm o semáforo inteligente, né? Então, mas aí fecha quando tem um carro Teve parado. uma secretaria que eu não vou até dizer aqui, não vai ser elegante, mas me respondeu o ofício dizendo assim, Tiago, né, representante da OAB, enfim, os semáforos não estão sincronizados por culpa do mau tempo. Então, como teve apagão ultimamente, os semáforos não estão sincronizados. Choveu, molhou, eles ficaram desinteligentes. Vamos arrumar de imediato. Essa resposta não deveria nem ter vindo para mim. E outra também, é um sistema informatizado, né? Então, embora os semáforos externamente eles possam estar meio descontrolados, deve haver alguém dentro dessa secretaria que faça esse controle, enfim, alguém capacitado para cuidar da parte técnica e de informática para que possa sincronizar. Então, secretarias, por favor, vamos sincronizar os semáforos. Por favor. Melhorando aqui o nosso trânsito. A gente também podia falar um pouco sobre as praças da cidade, porque parece que elas ficam bastante abandonadas, né? Vamos falar. Isso também é um caso que chegou até a OAB. Você vê que a OAB está se envolvendo bastante. É isso que eu ia até comentar, porque são assuntos que às vezes a gente não tem nem a ideia que a OAB está atuando ali. Está bem atuante. Hoje teve uma reforma aqui de uma praça em Santo André, Praça Kennedy. Aliás, vou até agradecer a atual administração e alguns vereadores que se mobilizaram para ter esse sucesso da reforma da praça. Porém, qual foi o caso que chegou na OAB? O município está super feliz, ali virou um point da cidade de Santo André. Hoje a cidade de Santo André, salvo me engano, tem 800 mil habitantes e uma praça vira um point ali de sucesso. Mas o que está acontecendo? Não está tendo uma fiscalização. Eu até falei na entrevista da rádio, quando você é da esfera privada, existe um serviço que chama pós-venda. Claro. Ok? É isso que eu estou defendendo, que o governo implante isso. Vamos fazer um pós-atendimento ao cidadão. Fizemos uma praça, inaugurou. Nas primeiras semanas, como estava aquela fase de inauguração, estava tendo sempre uma viatura da Polícia Civil ou da Polícia Municipal, que a Polícia Municipal ela existe exatamente para cuidar dos bens municipais. Sempre estava viatura parada. E o que acontece? Hoje você já não vê mais uma viatura parada, então a segurança já fica em dúvida ali. E mais do que isso, infelizmente já existem alguns equipamentos ali que nessa praça foram instalados, equipamento de ginástica, alguns bancos quebrados. Como não tem fiscalização, existem alguns munícipes, né, vândalos que vão lá e quebram.
Aí, exatamente isso. Também mandei um ofício, me disseram essa resposta. Não, foi vandalismo, ato de vandalismo. Mas, tudo bem, mas vamos consertar isso com uma certa urgência. É verdade. Então, a OAB ela até se envolveu nisso. Após eu mandar alguns ofícios para as atividades não, para os órgãos competentes, existiu já uma viatura. Agora eu não tive ainda a oportunidade de ir até a praça para verificar se esses equipamentos já foram arrumados. Né? Mas quando você cria alguma coisa, você tem que ter uma manutenção constante. Não adianta você só lançar ali, fizemos uma praça e largar Deus dará. Tem que ter uma manutenção, senão... E até a questão cultural mesmo, porque não dá para generalizar, mas enfim, existe aquela parte da população que realmente discorda por algum motivo, enfim, da administração, ou não, ou por motivos pessoais mesmo, brigou em casa, resolve descontar num bem público, enfim. Antigamente eram os orelhões, hoje dificilmente a gente vê um orelhão na cidade por conta desse excesso de telefonia celular. Essa situação que você disse, cultura, o munícipe chega lá e fala, não é meu mesmo, aquilo é mais seu do que meu, pô. É verdade. Não é você que está pagando pelo aquele equipamento, não é da administração, aquilo é seu. E é isso o munícipe agora, eu estou até feliz, essa geração que está vindo mais nova, eles estão conseguindo identificar isso, né? Que esse equipamento, por seu uso comum, mas ele é seu. É verdade. Bom, vamos para mais um rápido intervalo, voltamos em seguida com o Dr. Tiago Aguiar. O programa Bete Frati e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30 ao vivo. Conto com você. Até lá! E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Voltamos. No bloco anterior estávamos falando sobre a questão de depredação de patrimônio público, às vezes enrosca aqui, e com relação a uma praça, enfim, a Praça Kennedy em Santo André, aqui em Santo André. Mas não só a praça, como diversos outros patrimônios públicos, eles são pichados, depedrados, enfim. Por que isso acontece ainda? Felizmente é uma cultura, né? Que particularmente eu acredito que ela está modificando, né? Porque o jovem hoje ele está bastante aí antenado com isso, ele está conseguindo identificar que esse patrimônio é dele, não é da administração, enfim. Mas isso ainda está num processo gradativo. Né? Perfeito. E o munícipe que percebeu, enfim, ou vê o patrimônio sendo depedrado, o que ele deve fazer? Então, tem vários canais, depende do patrimônio que está sendo ali depreciado. Mas, por exemplo, aqui no caso da praça, né, você viu que está acontecendo alguma coisa, pode procurar a OAB, pode procurar a Polícia Militar, 190, pode procurar a Secretaria de Cultura, enfim. Identifique, né, quem está causando esse tipo de
de estrago ali no patrimônio público e denuncie mesmo, não fique acuado não. Até, novamente, mais uma vez aqui, né, utilizem-se dos telefones celulares com câmeras, enfim, para poder fazer esse tipo colher essas provas, enfim, para que isso não aconteça mais, né. Com relação à própria educação, nós sabemos que hoje em dia aqui no Brasil, infelizmente, ainda nós temos um problema grave, nossa educação, nosso ensino é deficitário, principalmente o ensino público, mas hoje em dia a gente percebe que o desinteresse também parte para uma classe social mais elevada. Exatamente. Né? O que está acontecendo com o ensino aqui no Brasil? Hoje eu sou professor de 2 universidades e me preocupa bastante, né? Porque você está dando aula ali e os alunos não têm interesse nenhum na aula. Eu até questiono, mas o que está acontecendo? Não, professor, eu quero mais o diploma. Tudo bem, nós sabemos que a faculdade, infelizmente, ela não consegue te preparar, mas pelo menos ela te dá uma bagagem para você começar a atuar na escolha profissional, né, da qual você quer seguir. Mas se você não conseguir absorver nem essa pequena bagagem, eu não sei o que vai acontecer no futuro, porque nós estamos lançando aí profissionais qualificados no mercado. E aí surge uma questão interessante, mas está faltando emprego. Eu converso com alguns amigos empresários, eles dizem o inverso, não, está faltando pessoas qualificadas para eu tenho vaga aqui, mas eu não estou achando a pessoa correta para colocar na minha vaga. Existe mesmo um problema grave, até num programa, alguns programas atrás, nós tivemos a presença de um advogado que estava conversando sobre a CID, enfim, a contribuição nova. E que também tinha a tal da CID tecnologia, ou seja, para importação de tecnologia. E eu disse, poxa, por que a gente importa tanta tecnologia? E eu ouvi no rádio, ouvido para cá, que o Brasil estava importando engenheiros e tal. Por quê? Porque nosso ensino... Mas a gente entra numa incógnita. O ensino não é de qualidade ou o aluno é desinteressado e não quer aprender e o ensino, embora ele seja... A minha preocupação é essa. Hoje o aluno não é interessado. E esse aluno que não é interessado, ele vai tornar-se um professor no futuro. E aí o que acontece? Vai surgir, vira um círculo vicioso ali, né? Mesmo porque, embora nós tenhamos aí essa série de reportagens, enfim, identificando os nossos problemas no ensino, o que a gente percebe? Que muitos alunos da rede pública e muitos alunos da rede particular também, eles são diferenciados dos demais. Por quê? Porque eles são esforçados. Exato. Então não dá para você generalizar. Não, de forma alguma. Não estou generalizando aqui, estou dando um exemplo, mas numa classe aí de 100 alunos, eu encontro infelizmente 40 que têm um interesse de fato. O resto está lá ou por imposição da própria sociedade, ou ainda não sabe o que é, ou vai lá para ter um ciclo de amizade, é isso que acontece. Isso ainda é muito mais preocupante em se tratando de uma grade de direito, né? Então, inclusive, olha que interessante, olha, a OAB ela se envolve até nessa pasta. Hoje a OAB está conseguindo reduzir o número de vagas das universidades. Eu não vou citar nomes aqui, mas tinha universidades com 1000 vagas, por exemplo. Uhum. Hoje ela já tem 200 vagas, porque estava lançando muitos bacharéis em direito, essas pessoas não conseguiam, né, um mínimo ali para passar no exame da ordem, e o exame da ordem, o pessoal fala, é difícil. Não é, aquele exame é um mínimo que o profissional ele consegue para poder atuar, né? Exatamente. E o advogado é interessante, o advogado é uma das poucas profissões que tem essa nobreza. Você pode ir em qualquer instância. Olha que interessante. Existe até uma corrente que fala, não, a carteira da ordem deveria ser por escalas, por tempo de trabalho, enfim, eu sou completamente contra isso. Se for um bom profissional, né, se tem uma bagagem interessante, ele pode ingressar com uma ação direto no STF sem problema. Coisa que algumas outras profissões não acontece, você tem que passar aí por uma série de etapas. Né? É verdade, até mesmo porque o estudante de direito, eu até brinco, eu digo que as 2 profissões mais nobres, assim, não desmerecendo as outras, que existem é a medicina e o direito. A medicina porque você trata direto da vida e o direito porque você trata das relações, enfim, da lei, a regulamentação e a regularização da sociedade. Não, mas vamos defender a carreira que eu escolhi.
O direito ainda é mais nobre, porque você consegue ser vários outros profissionais em um momento ali. Você tem que identificar se a pessoa ela está passando por uma situação ruim, aí você tem que ter um pouco de lado psíquico, ou se ela está doente, aí você também tem que identificar ali uma parte psiquiátrica, então você torna-se um médico e assim sucessivamente. Eu até brinco que os advogados, eles deveriam, principalmente aqueles que fazem assistência judiciária gratuita, eles deveriam receber junto assistência psicológica, porque é um profissional que senta para ouvir o problema alheio, né? Exato. E olha aí onde é que está a grande problemática da péssima qualidade de ensino ou mesmo do desinteresse do próprio profissional. Que orientação um profissional vai dar corretamente para uma questão que realmente precise de... Você está lidando ali com uma vida humana. É como se fosse realmente ali, você está resolvendo uma doença aí, passageira, mas né, se você der uma instrução errônea naquele momento, você pode acabar com a vida de uma pessoa, ou uma vida de uma empresa, a saúde de uma empresa. Exatamente, é complicadíssimo, mas enfim. A OAB aqui de Santo André, ela atende os munícipes para essas questões de cidadania. Como é que funciona? As pessoas podem ir até a casa, telefonar? Pode ir até a casa, nesse período, através da assistência judiciária, leve sua dúvida. Né? A OAB é realmente atuante, não desmerecendo as outras gestões, mas essa é uma gestão que realmente está preocupada. Olha o meu celular. Programa ao vivo. Não estava no silencioso, não sei o que está tocando, viu? A OAB é realmente uma casa aí que está preocupada com o cidadão. Tanto é que nós criamos a OAB itinerante, é um case de sucesso. Tem alguns munícipes que questionam isso. Doutor, eu não consigo ir até a OAB. Não tem problema. Fala lá, normalmente, algumas comunidades sempre tem uma pessoa que se destaca, tem um líder da comunidade. Não é um líder, eu achei ruim, mas uma pessoa que se preocupa com essa comunidade. Essa pessoa procura a OAB itinerante vai até esses locais. E mais do que isso, eles estão indo até os sábados, domingos, e são advogados realmente que estão preocupados com... Interessados em ajudar realmente, gratuito, né? Por sinal. Pois é, as pessoas precisam participar mesmo. A OAB... Outra questão que me perguntaram, também na rádio era programa ao vivo, mas lá não tocou meu celular. Mas foi assim, me perguntaram assim, mas eu moro em Mauá, ou eu moro em São Caetano, mas eu estou em frente ao OAB de Santo André. Tire suas dúvidas. Se for necessária a nomeação do advogado, aí sim você procura a casa do seu munícipe. Exatamente. Mas tirar uma dúvida ali, fique despreocupado. A OAB está sempre preocupada e realmente é interessante que essas problemáticas elas cheguem até as mãos, né, ou aos ouvidos dos profissionais para que medidas possam ser tomadas em nome da população. Exatamente. Tiago, eu queria muito agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Que eu sei que é tão complicado achar um horário na agenda para vir falar sobre um assunto aqui de uma forma social também. Queria mandar um abraço para o Dr. Fábio Picarelli, dizer que ele está fugido do nosso programa, mas ele precisa aparecer por aqui. Faz tempo que eu não falo com ele. Ele está muito Marquei já uma reunião com ele. Aliás, nós estamos, talvez não esse mês, mas no próximo, vai ter um lançamento de um livro, de um grande amigo. Nós vamos trazer também um palestrante, vai falar sobre direito do trabalho. Então, já deixo um convite a todos aqui. Não, perfeito. Só entrar no site da OAB de Santo André, que é www.oabsa.org.br. Exato. Lá tem todo o esqueminha Tem toda a programação da a programação, enfim, esqueminha, que é a programação de palestras, enfim. Participem, é importante a participação de vocês também, que a OAB é feita para cidadãos e por cidadãos. Exatamente. E outra questão interessante, ao estudante de direito, visite a OAB, a sua casa. Com certeza. Mais uma vez agradecendo aqui ao Tiago e agradecendo a tua presença, a tua audiência e te esperando na próxima semana às 15 horas aqui na EcoTV. Até lá!